Oi, gente, tudo bem? Hoje vamos ver conectores. Conectores é o que? Conectivos, tá? Traduzindo ao pé da letra para o português, seria essa. Vocês lembram, aquelas redações do Enem, que você tinha que decorar tudo que envolve gramática, conectivos, porque os conectivos, pessoal, não servem só para redação, não servem só para deixar bonitinho um texto, não. Os conectores, gente, te torna uma pessoa que sabe falar bem até tua própria língua. Se você falar por outro lado, para terminar, para começar em primeiro lugar, tipo, mesmo sendo em português, você já é uma pessoa diferenciada. Tem muito brasileiro, tá? Não tenho nada, eu amo o Brasil, mas tipo assim, tem muito brasileiro que usa muitas palavras repetitivas. Então, isso não só vai te ajudar para o espanhol, sino também para lembrar, saber que o português é rico. O português tem um monte de palavras que o brasileiro poderia usar. O brasileiro só fala mais, às vezes, né? A maioria fala mais, às vezes falam porém. E tipo assim, você pode falar mais, você pode falar porém, você pode falar no entanto, você pode falar não obstante, contudo, todavia. Quero dizer que você tem que utilizar toda a riqueza que envolve o português e também agora você vai ver o espanhol, tá? Com essa introdução é o que eu começo, eu só vou ler, a tradução já está do lado, te facilitando, as traduções eu que fiz, tá? Sob meu ponto de vista, então, tipo assim, vai que uma tradução não fique tão legal para você, porém eu coloquei aqui mais se assemelha, tá bom? Bora aprender isto, bora decorar e bora utilizar isso no teu dia a dia no espanhol e também aproveitar para o português, porque aqui está a tradução. Bem, conectores de ordem. Ordem, em espanhol se fala ordem. Então ficaria assim, em primeiro lugar, primero, para comenzar ou para empezar, antes que nada, ante todo, por otra parte, por otro lado, por último, en último lugar, para terminar, concluir ou finalizar, não finalizar. Né? Quem está iniciante já sabe que esse Z não existe. Em espanhol, finalizar. En primer lugar, yo quiero decirte algo. Para terminar, tú vas a limpiar la casa. Por último, voy a cocinar para ustedes. Antes que nada, buenos dias. Bem, eu utilizo tudo isso aí. Sou professor, né? Sou amante das línguas. Então, isso aí, para mim, é o básico. E você utiliza agora. Antes que nada e ante todo, é formal e culto. É verdade. Mas você pode utilizar também no dia a dia. Tá bom? Bem, passemos a outro tipo de conectores. Agora vamos ver contraste. Conectores de contraste. Tipo assim, mais, porém, no entanto, contudo, etc, etc. Bem, a gente não tem tanta variedade, o cardápio não é tão grande como vocês têm no português, mas a gente tenta utilizar tudo que puder. Por exemplo, pero é o mais, sin embargo é o porém, e não obstante seria o mais formal dos três. E aí ficaria tradução de não obstante para o português, no entanto, contudo, todavia, não obstante. Isso aí é uma linguagem culta, diria até escrita, mas também pode ser falado. Tá? Linguagem culta, não obstante, pero, sin embargo. Então, deixa de falar pero. Basta, já deu. Utiliza sin embargo, utiliza no obstante, tá bom? Eu fiz aqui uma estatística, que eu puxei de uma fonte da internet, que fala pero, os nativos falam 90%, 7% sin embargo, no obstante 3%. Você tem o por el contrário, que seria pelo contrário, aunque, mesmo que, ou embora, posto que, não existe muito por el contrário, porque no português tem muito pelo contrário, certo? Mas esquece disso, tá? Deixa de pensar que tem isso, ok? Exemplos, não estou molesto contigo, por el contrario, estoy feliz por lo que hiciste. Yo quiero visitar Uberlândia, sin embargo, yo todavía no estoy vacunado, tá? Por el contrario, sin embargo, não esquecer que pero é mais, perro, cachorro e cachorro filhote. Sempre coloco isso aqui. Pero. Porque aqui pero, esses são R leve, aqui R forte, R vibrante. Porque
O R está no meio de duas vogais, direita O, esquerda E, portanto, essa R vai ser R leve, pero. E outro perro, 2R, R forte, tá? Ah, estava esquecendo. Ainda é todavía ou aún. Oh, não esqueça, todavía ou aún. E não obstante, todavía. Falsos amigos, falsos cognatos. Conectores de indicar causa. ¿Por qué? Ya que, dado que, debido que, puesto que, pues, por eso, gracias a, por culpa de. Ejemplos. Yo quiero aprender ruso ya que me encanta Rusia. Dado que no tienes hambre, hoy no voy a cocinar. Gracias a Dios, hoy estoy soltero. Ya me enamoré de ti por culpa de los carnavales. ¿Ven? Adicionar, añadir ideas. Mais conectivos, mais conectores. A gente vai sair craque aqui. Además, além, também, asimismo, incluso ou inclusive. Sabiam isso? Que incluso e inclusive são sinônimos. Tanto faz você utilizar qualquer das duas. Igualmente, del mismo modo, de la misma forma, de la misma manera. Y, además de eso, decora, además de eso, além disso. Ejemplos. Además de tú estudiar, tú trabajas. Además de eso, tú tienes que trabajar y hacer ejercicios. Conectores de resumen. En resumen, en pocas palabras, para resumir, para. Uma dica aqui, ó, uma dica. Para, vocês em português falam pra, né? Para resumir, pra caramba, etc. E nós falamos pra, não. Na linguagem assim, coloquial, tem países, até no Peru mesmo, a gente fala para resumir, pá. Meio que corta o RA e fala para resumir, pá. Vou para a igreja, para onde vas? Tá? É uma dica, assim, não é uma dica, né? É um bônus que eu dou para que vocês. Se alguém quer falar, tipo, bem nativo mesmo, fala pá. Mas a gente está falando, a gente está aprendendo o espanhol que deveria, correto. Não, falar assim, é uma gíria. Para resumir isto, em suma, em definitiva. Em definitiva, utilizam muito os espanhóis. Eles são bem formais, sabe? Eles são espaço de cultura. A Espanha, pelo fato deles, né, criar o espanhol, que nasceu lá, eles têm uma linguagem mais assim, que é mais culta, se sente, eles desde a escola falam. Eu não estou puxando o saco dos espanhóis, mas é a verdade, é o que eu sinto, comparado com os latinos. En resumen, durante la reunión no se hablarán muchos temas. En pocas palabras, tú quieres decir que estás sin trabajo. Indicar hipótesis. Es posible, es probable, probablemente, posiblemente, seguramente, a lo mejor, quizás, al parecer, aparentemente, tal vez, a mi parecer. Eu aprendi faz pouco, ao meu ver, eu estava no hospital com meu pai, aí eu falei, o médico falou, ao meu ver parece que é vesícula. Eu falei, nossa, que legal, e em espanhol como que seria? Al mi ver? Não, nada a ver, não existe al mi ver, é a mi parecer, tá? Então aí, são coisas, por pequenas, minúsculas que pareçam, pessoal, são coisas que te tornam uma pessoa diferenciada. Você vai ser uma pessoa, nossa, esse brasileiro fala bem pra caramba, hein? Fala bem o espanhol, utiliza conectivos, os conectores, que nem eu, que sou nativo ali, fala, e quem foi o professor? Aí fala, foi o Harry, o peruano de Espanhol Sem Limites. Tá bom? Então é isso aí. Espero que estejam gostando da aula. Bom, mas aqui vamos colocar aqui um pouquinho mais de bônus, porque eu gosto de dar muito conhecimento, tipo assim, ao pé da letra, tá? Seria, en el mejor escenario, peor escenario, en el mejor de los casos, en el peor de los casos. Aí vocês têm, acho que no melhor cenário, no pior cenário, né? No melhor dos casos, né?
no pior dos casos, acho que ficaria assim o pé da letra. Mas vai depender de pessoa para pessoa que vai querer escolher a tradução. Eu coloquei aqui só em espanhol para que vocês tenham como uma base, né? Tipo assim, en el mejor escenario, yo ganaré el Mundial Qatar 2022, o ganaremos. En el peor escenario, estaremos eliminados na primeira fase do grupo. Então, você utiliza, é bom, você vai falar uma hipótese, utiliza isso. Bem, acabamos? Não, peraí. Segura, espera aí. Conectores o conectivos de aclarar o explicar. Es decir, o sea, separado, ¿eh? O sea, esto es, en efecto, efectivamente, conviene subrayar, vale o cabe resaltar, boa, né? Quando você vai falar, vale ressaltar, como que eu falo isso em espanhol? Cabe o vale resaltar, dicho de otra manera o dicho de otra forma, dicho de otro modo, en otras palabras, quiere decir, quer dizer, eso quer dizer, quiere decir. Indicar consecuencias. Vamos, por eso, por esto, por ello. Olha que essa palavrinha aqui, bem bacana. Ello é isso, a tradução mais parecida. E isso vai te dar a entender muita coisa, porque ello, brasileiro, pensa que é ele, né? Nada a ver. Tá? Por lo tanto ou portanto, sabia disso que portanto existe em espanhol? As duas formas estão corretas. Só que aqui é separado, tá? Se liga aí. Por consiguiente, é culto, aqui é culto, mas se utiliza, por consiguiente. Por ende também, por esta razão, tá? Pessoal, aqui teve um erro de digitação, é por esta razão, tira lá. Em consequência ou consequentemente, como resultado, por lo cual, de modo que, de manera que, de forma que, entonces resulta que. Por eso es que yo ya no creo en nadie, por isso que não acredito em ninguém. Já utilizou essa palavra alguma vez, alguma frase? Quando alguém te decepcionou, recebeu um golpe, falaram mal de você, então já utiliza. Por eso es que yo ya no creo en nadie. Bem, já estamos acabando. Calma, já falta bem pouquinho. Tá, segura aí. Introduzir uma opinião personal. Falar, acho que, em português, eu creio que. Não, basta, já deu. Para de falar isso. Eu vou te ensinar formas diferentes de falar eu creio que. Para mim, em minha opinião, eu creio que, eu penso que, a mi entender, a mi parecer, a mi juicio, bajo mi punto de vista, según mi punto de vista, personalmente, considero que. Bem, pessoal, eu fiz um resumo disto, espero que tenham gostado e volto a falar para vocês. Isto aqui é algo que vocês têm que levar para a vida toda. Aqui vocês têm no português, vocês sabem mais português que eu. Utiliza no português, no teu dia a dia. Utiliza no espanhol que você está aprendendo, você está aprimorando o teu espanhol, porque vai te tornar uma pessoa muito diferenciada. Tá bom? Tchau!